Minas Gerais alcançou 77,5% de índice vacinal contra a brucelose em bovinos e também em bubalinos. Apesar desses números animadores, é necessário o empenho de produtores rurais e também de médicos veterinários cadastrados para alcançar a erradicação dessa doença. Oswaldo Landes Tolentino é criador de gado. Ele trabalha com animais geneticamente melhorados. Manter a vacinação em dia é uma forma de assegurar aos clientes a qualidade dos bovinos. A vacinação é de suma importância para proteger o nosso rebanho de doenças que causam graves prejuízos para a nossa atividade. Então, é de muita importância a vacinação para que nós possamos proteger o nosso rebanho de doenças que têm impacto negativo na questão econômica da pecuária. A brucelose pode provocar a redução da produção de leite, de carne, a diminuição da taxa de natalidade do rebanho e ainda pode ser transmitida ao ser humano. A doença não tem cura. A contaminação se dá pela ingestão de leite cru e derivados fabricados da matéria-prima de animais doentes ou no contato com o gado infectado. Febre, calafrios, dores articulares. E como ela está muito relacionada com o caráter da atividade, então normalmente são pessoas que têm relação de contato direto com animais ou que têm características profissionais, então médicos veterinários, vaqueiros, vacinadores. Isso é uma coisa que acaba refletindo muito porque ela é incapacitante. Às vezes a pessoa começa a ter muitas dores ou ter essas questões de... normalmente as febres elas são no final do dia ou à noite, então a pessoa começa a ter dificuldade até de executar suas próprias atividades comuns, assim, né, de rotina. A boca e a narina são os principais meios de contaminação. A mucosa ocular e lesões de pele também são portas de entrada. A bactéria atinge principalmente o sistema reprodutivo do animal. Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, os produtores de Minas são obrigados por lei a vacinar as fêmeas de 3 a 8 meses a cada semestre, desde 1989. A ação faz parte do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. Ele trabalha com a brucelose causada pela bactéria Brucella abortus, que vai ser responsável pela doença em bovinos e bubalinos, né? Porque a brucelose em si, ela é causada pela brucela e pode afetar diferentes espécies. Mas o programa com o qual nós trabalhamos, ele é específico para bovinos e bubalinos. E no caso, a Brucella abortus, ela causa uma doença que tem uma característica mais reprodutiva e principalmente em fêmeas, causando o aborto no terço final da gestação. Segundo as declarações obrigatórias feitas pelos produtores ao IMA, em 2023, o estado alcançou o índice de 77,5% de fêmeas vacinadas. Apesar do número expressivo de mais de 1,9 milhão de animais vacinados, o MAPA exige uma cobertura vacinal de no mínimo 80% para garantir o controle da doença. Em 2022, Minas alcançou o índice de 86% de animais declarados como vacinados. A falta de imunizantes no ano passado no mercado brasileiro pode ter sido a principal responsável pela queda no percentual. E aí, agora em 2023, a gente teve uma situação um pouco peculiar e excepcional, que foi um desabastecimento pontual de vacina contra a brucelose. O laboratório que produzia mais de 90% da vacina contra a brucelose da amostra B19 teve alguns problemas com relação à produção da vacina. Eles pararam de produzir a vacina, então principalmente alguns estados mais distantes, né, do centro do país, tiveram bastante dificuldade de adquirir a vacina. Alguns locais pontuais no estado de Minas Gerais também, a gente identificou isso, tanto que o próprio Ministério da Agricultura se manifestou em relação ao reconhecimento do desabastecimento. E aí a gente entende que isso sim foi uma das causas, né, que a gente pode considerar que influenciaram o índice de vacinação, que infelizmente não chegou a 80% esse ano de 2023. Vários estudos epidemiológicos foram feitos ao longo dos anos em Minas, com amostragem de exames de fêmeas dos 853 municípios.
Levando em consideração o histórico do Estado e também as últimas pesquisas, pode-se dizer que Minas está na fase final de controle da doença, caminhando para dar início ao planejamento de ações de erradicação. Então, a gente precisa que o produtor saiba da importância disso, não só de vacinar, porque na prática ele vai ter um rebanho protegido contra a doença, mas a gente precisa ter essa informação, senão a gente não consegue apresentar essa informação, né? E isso é muito importante, até mesmo para a gente conseguir ir evoluindo nesse processo, né? A ideia é que, chegando num nível de vacinação, a gente tem uma proteção tão grande, que a nossa prevalência é tão baixa, que o próximo passo é retirada da vacinação. A primeira etapa da vacinação contra a brucelose em 2024 está em andamento e os produtores têm até dia 31 de maio para imunizar seus rebanhos. Brucelose, doença séria, a conscientização dos produtores é realmente essencial.